relação ao Corinthians, tá? O Corinthians, o Vessone fez uma publicação agora há pouquinho, até fiz questão de retweetar, porque é impressionante, né? Qual é o valor da venda do Pedro? Não, ninguém sabe. Ninguém sabe. Mas vem né? cá, é a transparência da diretoria. Que transparência. É que foi transparente sobre o Mantuan, não será sobre o Pedro agora? É isso? É isso? Mas que transparência? Ué, eles não falaram que eles não venderam o Mantuan por 40% por 2 milhões de euros? Não foram elogiados? Sim. Não foi divulgado pela diretoria do Corinthians isso? Sim. Isso não foi transparente? Foi. Foi. E agora? Por que não tem a transparência da venda do Pedro? Porque eu acho que eles estão com vergonha, né? Deve estar com vergonha. Mas vem Porque cá, olha só... o Giovani vai pro Al Sadd do Catar Tá. por 9 milhões de euros por 50%. Mais de 40 milhões de reais. Eu achei bom valor. Eu também achei. E se o Pedro for vendido por 9 milhões, tá bem vendido. A minha divergência com vocês é essa. Vocês acham que ele é um fenômeno, não é. Mas quando que eu falei que é um fenômeno? Se essa nós estávamos debatendo, tu achou Não. que 9 milhões era um pouco. Eu não acho que é pouco 9 milhões. O que eu tô querendo dizer é o seguinte. Eu ainda eu fica acho com que é 30% ainda, é isso? Eu acho que é muito... Não sei. Fica? Então, eu Não, vou ler aqui. Eu o que vou eu ler a li hoje? informação. O que eu li hoje? Eu posso ler aqui, então? Claro, Ó, claro. Vou ler. O Globo Esporte informou que o Pedro foi cedido ao Zenit por 9 milhões de euros, mais 50% dos direitos. Perfeito? Então, resumindo, eles gastaram apenas 11 milhões de euros e o Zenit conseguiu 50% do Yuri Alberto, o Mantuan em definitivo, o Robert Renan, o Duqueiroz, aí sim. o Pedro e ainda uma bom. porcentagem do Ivan. Não, juntando toda a negociação com o Zenit, aí sim. Isso. Tá bom. É o pacote. A minha Não, crítica não, é em relação ao Eu pacote. tô individualizando a venda do Pedro. Não. Aí ele tá bem vendido. 9 milhões de euros por 50% e ainda o Corinthians fica com 30% ainda. É o que me parece, o Corinthians fica com 30% de uma futura Não venda. sei, entendeu? Não dá, eles não falam, entendeu? Então, enfim. Aí fica assim, ó. Aí, depois os dirigentes começam a reclamar pros seus assessores de imprensa. Pô, a imprensa não nos ouve, né? Ou a imprensa especula muito. Sim, vem cá. Será que é tão difícil algum dirigente, o Alessandro ou do William Monteiro Alves, chamar a coletiva e dar entrevista? Não precisa falar dos valores de comissões pros empresários, é? Que a gente sabe que o Corinthians é o que mais paga comissão para empresário. Então até nos balança as comissões aí. O Corinthians deve milhões para empresários. São Paulo também deve. Pô, Galo. Um monte. Galo deve um monte. Um monte. O Inter deve, o Grêmio deve. Pô. Viu? Estão nos balanços Sim. as comissões. Mas por que tanta comissão assim também, né? Por quê? Cadê a transparência então? Foram transparentes com o Gustavo Mantuan. 2 milhões de euros por 40% dos direitos. Ótimo. Elogiados por todos os corintianos. Por que não a transparência com o Pedro agora? Será que é difícil chamar uma coletiva? Põe um menino lá. Ah, porque não dá, não sei o quê. Por que não dá? É isso, por isso que eu contesto hoje torcer. Por isso que quando tu me pergunta, não torce, mas não torço há 30 anos, sabe por quê? Por exatamente esse tipo de coisa no Brasil hoje. Ah, mas não dá pra misturar as sócio coisas. torcedor, Eu sei, esse é o meu sentimento. Não, eu respeito o sentimento. Tu beleza. respeita, tu discorda, mas é o meu sentimento. Não, eu não é discordo, não, difícil é eu o seu- torcer, é o sabe seu por quê? negócio. Porque não há transparência. Não há transparência. Certo? Não há transparência. E quem é transparente, que no caso pra mim é o presidente Rueda, né? Com algumas coisas que ele já mostrou, é péssimo no futebol. Péssimo. Porque é Santos Futebol Clube. O Santos corre risco de cair. Aliás, são 3 anos, são 2 anos e meio péssimos no futebol, que podem fechar com 3 anos com o Santos na segunda divisão. Sem Aí dúvida. seria. Nossa, seria. O Santos lutou pra não cair Não, na Série A1, seria no hecatombe. Paulistão, nos últimos 3 anos. Lutou. Não, nos 2, né? 3? Não, esse ano Pô. quase classificou, né? Pô, mas quase foi rebaixado na penúltima rodada. Não. Claro, penúltima? na penúltima rodada tava lá, ainda flertando, se não ganhasse. Ainda tinha falei, aquele opa, rolo na claro que penúltima? tinha. Bom, então tá bom. Nos 2 primeiros anos, certo? Certo. Escapou na última rodada. Sim, Numa com São Bento e na outra com Água Santa. perfeito. Coisa impressionante. O meu ponto em relação aqui ao Corinthians, eu não acho que o Pedro é um fenômeno. Vocês vão entender o meu pensamento aqui. Eu acho que se for essa questão de 9 milhões de euros, e aí o Corinthians ficar com uma porcentagem, seja 30% ou 50%, eu acho que é um golaço. O que eu lamento muito é que é um jogador que o Corinthians investe desde moleque. É um jogador que passou recentemente por seleção de base do Brasil e foi protagonista. É um jogador que já tinha uma vitrine sendo especulado no futebol europeu. E é um jogador que o Corinthians praticamente não conseguiu utilizar. Mais um da sua base, assim como o Robert Renan. Se o Robert Renan vai ser um fenômeno, um novo Marquinhos, eu não sei. Só que se ele for um novo fenômeno, um novo Marquinhos, ele vai ser em outro lugar, não no clube que investe desde moleque. A mesma coisa o Pedrinho. E por que tudo isso? Porque o Corinthians, infelizmente,
ele vende o almoço para poder pagar a janta, porque é pessimamente administrado. E você que é sócio do clube, que tem direito ao voto, você vota em quem você quiser. Mas você vai ser conivente se continuar votando na chapa Renovação e Transparência. E aqui está um cara que que tá pouco se lixando para a eleição. Quem vai ganhar, quem não vai ganhar, tá tudo certo. O problema é que, não sei se o Augusto Melo é um cara bom, não sei, pode ser que ele entre e me desminta, pode ser que ele entre e faça um monte de bobagem, assim como a Renovação e Transparência faz há anos. Eu não sei se uma terceira via... Não há garantia, mas pode ser que apareça uma terceira via. Sim. Agora, o que não pode acontecer, na minha avaliação, é a chapa Renovação e Transparência continuar no poder. Tá mais de 2 décadas quebrando o clube, gastando mais do que arrecada, o Corinthians passando vexame atrás de vexame, já 3 anos sem conquistar título e não é nem conquistar. Teve só um lapso na temporada passada que quase conquistou um título porque conseguiu lutar. O restante, Corinthians não tem força, não tem perna, não tem time nem elenco para conseguir chegar. Então, o meu ponto de vista é, sócio do clube deveria votar em qualquer outra chapa. E não tô fazendo aqui apoio a nenhum candidato. Só acho que esta chapa, que se perpetua no poder, gosta mais do poder do que do Corinthians e tem que mudar para ontem. Eu também acho. Chega um momento que a parte política não pode se sobressair ao tal do corintianismo, né? Isso vale pra qualquer clube. Claro, é isso. O Júlio Casares deu o golpezinho aí. Eram só 3 anos, mudaram o estatuto pra ele ser reeleito, certo? Não, mas ele era contra quando era candidato, né? Ele era contra, ele falou aqui. E aí, você é contra o Casares? Não, eu acho o Casares um baita de um cara. Como presidente de São Paulo tá muito mal. Eu sei separar bem as coisas. Vamos colocar as duas coisas. Uma coisa é o ser humano profissional, da carreira dele e do que ele pensa. O ser humano não outra coisa, outra coisa é a vivência dentro do futebol. O futebol, eu repito aqui 1000 vezes, ele acaba com reputações, destrói amizades, gera politicagem gigantesca, certo? Traz ameaças quando não vê resultado. Isso é a mais pura verdade, é só a gente ver N exemplos aí. Sim. N exemplos. Agora, quem quer estar no futebol tá sujeito a isso, infelizmente. Tá correndo esse risco. O futebol brasileiro só tem 2 presidentes remunerados. 2. São Paulo. O Júlio Casares e o Marcelo Paz. Só 2. Os outros 18 não ganham nada. Por que existe tanta luta para ser presidente de clube, então? Vamos lá. Uma vez um cara do Grêmio falou pro status. É verdade. Lá no Sul dá mais de entrevista que o governador do estado. Também é verdade. Status, aparecer, amor pelo clube, entre aspas, né? Até a página 2. Então, uma série de coisas. Fernando Carvalho, meu amigo pessoal, Fernando Carvalho. Certo? Depois que ele deixou de ser presidente do Inter, ele virou consultor de fundos de investimento, cara. Aproveitou o sucesso dele, perfeito, no futebol e foi trabalhar com o futebol. O presidente Romildo Bolzan no Grêmio. Se o Grêmio não cai, se ele ganha mais um título, ele vira governador do estado. Viraria. Verdade. Só não foi candidato a governo porque o Grêmio estava numa pindaíba e com risco de rebaixamento. E caiu, porque senão ele iria. E qual foi o único jornalista gaúcho que disse quando ele ficou mais 3 anos além dos 5? Qual foi? Saia. Alexandre Pretzel. Detonado pelos gremistas. Lá um Colorado. Colorado querendo opinar sobre o Grêmio. Ficou 8 anos. Certo? Quando ele completou o 5º ano, ele estava na crista da onda. Sai e se consagra. Iria ser governador do estado. Não, vou ficar mais 3. Tá tudo certo. Vamos ganhar mais uma Libertadores. Né? Piada, foi rebaixado. Quando fala em Bolzan lá, que é um baita de um cara, viu? Sim. Mas quando fala em Bolzan no Grêmio, os caras tá louco, os caras caiu. Ninguém lembra da Libertadores da Copa do Brasil. Exato, estaduais. É como o Arnaldo Tironi, campeão da Copa do Brasil pelo Palmeiras e caiu em seguida. Todo mundo só lembra dele na praia, de óculos escuros no guarda-sol e caindo pra 2ª divisão. Verdade. É verdade ou não é? É verdade. O futebol é um moedor de carne, cara. É um moedor de carne. Agora, por que não ser transparente com o sócio e com o torcedor? Por que não? Será que é tão difícil? O Fortaleza tá lá, vendeu o Moisés e botou. A maior venda da história. Direitinho. Mostrou tudo direitinho. Isso, o Fortaleza vai começar a nadar de braçada. De braçada. Certo? E sem meter a mão. Entendo o que eu tô dizendo. Sim. Essa que é a realidade. Sendo transparente. Tudo para o clube. Nada para mim. Perfeito? Sim. É isso que eu quero dizer. Eu queria falar também em relação